Além de ser errado socialmente, o termo minorias é errado matematicamente. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar para então perseguir seus objetivos de carreira. Esse programa é o Desafio Diversidade, um quadro aqui no Desafio Certo, onde a gente tenta desmistificar alguns conceitos, alguns preconceitos sobre a comunidade LGBTQIAP+, e também os outros tipos de diversidade, até que a gente vai falar um pouquinho. Então, se você é um aliado da causa, uma pessoa diversa, ou até uma pessoa que está curiosa em saber se você está falando algum termo incorreto ou tomando uma atitude incorreta perante as pessoas mais diversas, esse programa é para você. Antes da gente, no outro vídeo a gente definiu normatividade, né? Para a gente conseguir explicar por que o termo minoria é errado, é muito importante que a gente entenda o que é diversidade. Então eu vou tentar explicar essas diversidades sem me aprofundar muito em cada tópico, até porque, com exceção de LGBTQIAP+, eu não tenho lugar de fala para falar. Eu posso conversar com vocês sobre esses assuntos, mas o meu plano é para conversar sobre cada uma das diversidades, eu chamar alguém para entrevistar. E por enquanto, na quarentena, não é legal. Eu queria trazer uma pessoa aqui, junto, para gravar. Então, o que eu vou falar hoje para as outras diversidades é bastante raso. Só vou falar que elas são diferentes do normativo, tá? Então, primeiro, mulheres são diversidades, tá? Negros são diversidades, pessoas com deficiência são diversidades, pessoas idosas são diversidade, elas são marginalizadas pela sociedade também. Religiões de matriz não cristã, a gente fala muito de matriz africana aqui no Brasil, que realmente sofre bastante preconceito, mas qualquer religião não cristã normalmente sofre um preconceito. E pessoas que são diversas pela identidade de gênero ou por sua sexualidade, que a gente chama, ou pelo seu sexo biológico também diferente, que existe isso, a gente dá a sigla aí resumida de LGBTQIAP+, que a gente já explicou no outro vídeo do Desafio de Diversidade. Certo? Então, essas são as pessoas diversas que, separadamente, a política hoje do Brasil chama de minorias. Certo? E por que primeiro, antes da gente falar do contexto social e político, por que o termo minoria está completamente errado? Vamos falar de matemática, para as pessoas mais céticas. Por que só falando de negros e só falando de mulheres, a gente já está falando separadamente em dados que são maioria? Existem mais mulheres que homens no Brasil, por exemplo. Então, mulheres não são minorias. Existem mais pessoas negras do que pessoas brancas. Então, pessoas negras não são minorias. Isso ainda a gente está contando que a gente vive num mundo que ainda é tão preconceituoso, o preconceito o racismo é tão enraizado, que a gente não tem certeza de quantas pessoas que se declaram como brancas são realmente brancas, tá bom? Então, mesmo com todo o racismo enraizado, a gente ainda tem pessoas negras sendo maioria no Brasil, certo? Então, matematicamente falando, homens brancos não são maioria. E se eles não são maioria, por que a política trata pessoas negras e mulheres como minorias? Então, matematicamente, a conta não fecha, ok? Ainda dentro desse tópico, vamos tentar lembrar que se você se acha muito, se você tem muito privilégio, por ser homem branco já é um privilégio gigante, mas se você acha que isso não que o assunto de minorias, que na verdade a gente vai chegar aqui no ponto que não é minorias, mas se você acha que você está isento desse assunto, vamos lembrar, que um dia você vai, se tudo der certo, envelhecer. E ao se tornar um cidadão idoso, você não vai mais fazer parte da maioria. Então, esse assunto sim te diz respeito. Pode não te dizer respeito diretamente agora, mas vai te fazer, espero, no futuro. Outra coisa é que, a qualquer momento, você pode sofrer um acidente e se tornar uma pessoa com deficiência, que também é uma minoria. Então, por que você, branco, homem, adulto, sem deficiências, cristão, etc., você se considera tão melhor, você tem tantos privilégios, sendo que você não faz parte da maioria?
Se você quer realmente ser um aliado, e olha só que interessante esse vídeo, né? Se você quer realmente ser um aliado de todas essas causas, olha só que interessante, né? Negro não é minoria, mulher não é minoria, LGBT não é minoria, PCD, né? Pessoa com deficiência não é minoria, cidadãos idosos não são minoria, pessoas de outras religiões não cristãs não são minoria. Se você quer ser um aliado de todas essas causas, comece a chamar esses grupos de grupos marginalizados. Pode não ser o nome mais legal, mais bonito, mais chamativo, mas é o nome mais real. São grupos que em cada um deles, do jeito deles, da maneira deles, sofrem preconceito. São marginalizados pela sociedade. Então, o que eu recomendo que você entenda, de novo, eu vou manter a minha postura dos outros vídeos nesse vídeo. Eu não quero que você entenda, não preciso que você entenda. Eu recomendo que você entenda, porque você é livre para fazer qualquer coisa, inclusive não querer saber das lutas dessas minorias, né, desses grupos marginalizados. Então, o que eu recomendo que você entenda, que você incorpore esse conhecimento na sua vida, é que essas pessoas são sim marginalizadas. Vivem sim na margem, excluídas da sociedade de alguma forma. E não é porque você conhece uma pessoa específica que mesmo sendo, por exemplo, né, uma mulher que mesmo sendo lésbica, ela está super bem e que ela não sofre preconceito, provavelmente essa mulher lésbica, ela tem um padrão estético super legal, ela é branca, ela não tem deficiências, ela é uma mulher jovem, provavelmente ela tem vários outros aspectos da normatividade que a fazem realmente ter um preconceito menor. Mas ainda assim ela é marginalizada por ser lésbica. Por muita gente não acha certo ela ser lésbica, mesmo sendo parte de quem ela é, só a orientação sexual dela. Então não é porque você conhece uma pessoa específica que não está, ela não é marginalizada. Confia em mim, em algum momento da vida ela foi marginalizada ou ela corre risco de algum momento da vida ela ser marginalizada. Por isso que socialmente, político-socialmente falando, também não é correto você usar o termo minoria. Porque num sistema democrático, o que acontece? A maioria dos votos consegue a causa, né? Consegue a lei, a maioria dos votos vence. E quando você chama nós, marginalizados, de minoria, você diz que a gente tem menos voz que você. Quando, na verdade, você, que tem essas crenças de que qualquer pauta dos grupos marginalizados, seja o feminismo, seja a luta contra o racismo, os movimentos negros, seja a luta LGBTQIAP+, seja a luta de passar leis para regular o etarismo, né, que é o preconceito etário, o preconceito contra a idade, seja o preconceito contra pessoas, seja o preconceito contra discriminação religiosa, que, confia em mim, você que tem uma religião de base cristã, você ou não sofre, ou sofre muito menos preconceito do que uma pessoa de uma religião de matriz africana ou qualquer religião não cristã. Então quando você pensa nessas lutas como mimimi, né? Eu odeio essa palavra mimimi. Isso não é reclamação, não. A gente só está querendo direitos iguais aos que são dados para um ser humano. A gente quer viver a nossa vida em paz. A gente não consegue. Em parte por pessoas como você, que não ligam para isso, que acham isso bobeira. Só porque você não passa por uma coisa que nós passamos. Quando você diz que eu sou uma minoria, além de, em partes, você estar matematicamente errado, eu não sou minoria, faço parte de um grupo que junto é a grande maioria. Além disso, você diz para mim, com todas as letras, que a minha voz vale menos que a sua, porque é o sistema democrático. E se você me chama de minoria, eu tenho que me curvar à sua vontade, à vontade do seu grupo. Então não faça isso. Não chame a gente de minoria. Não fale que eu tenho mimimi. Não fale que a minha reclamaçãozinha da minoria tem que se curvar à maioria. Não fale coisas assim. Não ache que a minha luta é besteira. E, se você quiser ajudar um pouquinho mais a gente, comece a reconhecer a gente e chamar a gente de grupos marginalizados. Porque aí você reconhece que sim, a gente está na margem da sociedade, sofrendo preconceito todo dia. E tendo que sim, lutar todo dia.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais esse assunto aí do desafio de diversidade. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike, mas se você deixou um dislike, deixa um comentário aqui pra gente entender o que você não gostou. Se você quer outras pautas com relação à diversidade ou carreira, deixa aqui embaixo pra gente também. Eu vou tentar fazer todas as pautas possíveis nos comentários, tá bom? E siga a gente nas redes sociais aqui. Gostei muito desse negócio que eu fiz aqui. Siga a gente nas redes sociais e, além disso, independente disso, eu queria agradecer demais o tempo que vocês investiram aqui vendo esse vídeo sobre diversidade. É muito importante para mim e para a sociedade, tá bom? De qualquer forma, até semana que vem. Tchau, tchau.